Pessoal, estamos aqui com mais um podcast na TM, hoje com um convidado muito ilustre, né? Nós vamos aqui fazer esse momento com vocês. Temos o Jason, que vocês já conhecem, aqui o nosso comercial da TMVs, né? E temos aqui o Rodolfo, né? Um cliente nosso que nós convidamos para participar do podcast. E agradeço demais, Rodolfo, a tua presença aqui com a gente. O Rodolfo vai contar um pouquinho da história dele. O Rodolfo que é diretor comercial da Rede Sol Antunes, é uma rede de supermercados aqui da região de São José do Rio Preto, Mirassol, e vai contar um pouquinho pra gente de como que foi aí, né, o mercado, né, do autosserviço antes da pandemia, durante e depois, agora, no pós-pandemia. E vamos falar de assuntos diversos aqui, vamos, né, colocar alguns assuntos sobre mobilidade elétrica. Parece que o Rodolfo fez uma viagem aí recentemente, né, Rodolfo? Sim. Mas se apresente, Rodolfo, fala um pouquinho pra gente como que é a Rede Sol e como que é o seu trabalho lá e a gente entra nos assuntos aí. Primeiro eu queria agradecer ao Manuel Geis pelo convite. A hora que veio esse convite para vir aqui até a TM, fazer um podcast, dar uma conversada, para a gente é um prazer, porque a Rede Sol Antunes se assemelha muito com a TM na hora que a gente fala de cultura de empresa, né? Então a gente viu uma empresa familiar que pensa em inovação, que não tem medo de novos desafios. Então a gente se adapta a muitas pessoas que pensam igual a gente. Então eu queria agradecer de coração por esse convite. Meu nome é Rodolfo Antunes, faço parte da Rede Sol Antunes na parte comercial, já tem 9 anos. Legal. Tem uma curiosidade bem legal de quando a gente fala de empresa familiar, que eu sou a 4ª geração da família já, Manuel. Olha, que interessante. A 4ª geração. Isso é uma vitória, né? Uma empresa com 4 gerações. Muito bom. E tem um orgulho muito grande de falar isso, porque o maior exemplo que a gente tem na vida e na empresa, o maior professor é o meu pai. Que legal. Então, uma história, contando um pouquinho a história da Rede Sol Antunes, ela está desde 1946 em Mirassol. Que legal. E quando eu falo 1946, a gente começou como empório. Olha que joia. E meu pai brinca bastante, falou, para de falar como foi o empório, mas quando você quer explicar, você nem viveu como que era. Porque quando a gente começou, a gente tinha 20 metros, uma área de venda, e era realmente empório na questão de vender a granel. A gente vendia arroz a granel, feijão. Eu lembro daquela época. Não. Era num quarteirão de trás, num barracãozinho bem pequenininho, que era do meu bisavô. Porque a loja chamava Alfredo Antunes. Olha que interessante. Eu lembro, assim, eu tenho 49, você tá com quanto? Tô com 30 anos. 30 anos, né? Eu, assim, não peguei muito essa fase, mas eu me lembro que meus pais, né, também meu avô foi dono também de secos e molhados, né? Isso. Que é um pouquinho antes dos empórios, né? Os secos e molhados. E vendia tudo também assim, no granel, né? Vendia lá. Feijão, milho. Nos sacos abertos e tal. E eu lembro quando eu era criança, eu peguei um pouquinho, assim, finalzinho dessa fase dessa loja que meu avô tinha lá em Presidente Bernardes. Ah, que legal. Então, assim, eu conheço, é muito legal essa história de como começou, né? E é legal a gente ter essa história que começou pra gente nunca perder essa essência de cultura, né? Exatamente. Então a gente saber o quanto que as pessoas batalharam pra gente ter o que a gente tem hoje, uma estrutura melhor. Hoje são 4 lojas em Mirassol. Recentemente a gente inaugurou a 4ª loja no bairro do Rio de Sol, que é um bairro novo na cidade, que vem crescendo bastante. Que legal. A gente faz parte também de uma rede, Manuel, que chama Rede Sol. Essa rede já tem 22 anos. No total são 16 lojas e vai inaugurar a 17ª loja agora em outubro, que vai ser na cidade de Badiba City. Olha que incrível. Todas essas lojas aqui na região. Todas as lojas na região. A loja mais longe da região do São José do Rio Preto é Fernandópolis. Tirando a cidade de Fernandópolis e a cidade de São José do Rio Preto, todos nós somos líderes na cidade. Que legal. Então a Rede Sol tem o prazer de estar presente na sua cidade. Olha, então ela é líder no share em venda de faturamento no nosso mercado. Que legal. E só para vocês entenderem, né, o Rodolfo ele acabou aceitando nossa proposta da ATMVs em relação a colocar carregadores de veículos elétricos em 2 lojas, por enquanto, a gente começou com 2 lojas. Então, é por esse motivo que ele está aqui com a gente hoje, a gente convidou ele porque, como cliente, ele aceitou a proposta nossa da ATMVs, né? E parece que tem até uma questão que ele fez uma viagem, né, Rodolfo? Isso, parece que para a França. Conta um pouquinho pra gente do que você viu lá de carros elétricos, pegando um pouquinho o gancho do elétrico, né, gente? Isso aí. A gente foi para a França em abril deste ano. Inclusive foi ter uma parceria que a gente teve com um fornecedor. Ele faz uma escola de negócio que leva os principais fornecedores, os principais clientes deles do Brasil para a França para estudar o mercado nacional e dentro disso ver tanto na prática quanto na teoria. E dentro das curiosidades que eu vi na França, uma delas foi através de carros elétricos. Sim. É assustador a quantidade de carregadores elétricos que tem na rua. Exato, na rua, nos locais, né, supermercados e tanto tudo. Na rua quanto parte comercial, independente se é um bairro central ou não. Então isso me chamou muita atenção.
3 coisas me chamaram muita atenção na França. Foi a parte de etiqueta eletrônica, que a gente na loja desde 2014, Já tem faz muito tempo. todas as nossas lojas têm etiqueta eletrônica, também é uma parte de Que é inovação. bem legal, e lá já é comum, né? E aqui vocês vieram com essa inovação também, né? Não, e lá é comum, né, do tanto de você ir numa loja de 1 checkout ou uma loja de 30 checkouts. Pode ir numa farmácia ou um hipermercado, todas as etiquetas eletrônicas. Então isso foi um ponto que me chamou muita atenção. Outro ponto que me chamou muita atenção, a quantidade de self-checkouts, de Sim. alto atendimento. Sim. Então, Que é você passar e você mesmo já registrar a tua compra e já pagar. perfeito, você mesmo fazer sua autocompra, É. com confiabilidade, porque muita gente me pergunta, Rodolfo, mas isso é um checkout? Questão de segurança. Para mim, o problema não é o meio, mas a pessoa que vai passar. Se a Sim. pessoa for mau caráter e quiser roubar, não vai ser o self-checkout que vai mudar isso. Exato. Então, é muito importante você ver a tecnologia, se aliar a ela aos pontos positivos não negativos. Sim. E um dos pontos foi isso, foi a questão da gente ver a questão de quantidade de carga de carregador elétrico na rua, carregador elétrico nos varejos, e logo em seguida que a gente voltou da viagem, o Manuel Giz foi na nossa loja apresentar um pouco do projeto, esse projeto maravilhoso. Exatamente, é da proposta, né? Que a gente está colocando os carregadores aí no comodato, no aluguel. E aí deu muito certo. Né? E deu muito certo, e muita gente parou e falou, mas cara, Mirassol é uma cidade que tem pouca gente com carro elétrico, como que vai funcionar? Aí eu dou a mesma resposta que eu dou pro self-checkout quando a gente colocou a etiqueta eletrônica. Quando você fala em inovação e você pensa no futuro, você não tem que pensar no agora. Você tem que Exatamente. pensar daqui 5 anos, daqui Justamente. 10 anos, para a gente estar preparado para quando chegar essa febre de carro elétrico, cada pessoa que comprar onde que tem em Mirassol. A Rede Sol Antunes tem. A Exato. Rede Sol Antunes tem. Eu vou comprar onde? Eu vou fazer mercado na Rede Sol Na Antunes, Rede que eu Sol já carrego meu carro. É isso aí. Justamente. E tanto para a TM, que eu acho muito interessante também. Hoje a gente, o maior ponto fluxo de quantidade de fluxo de pessoas aí em Mirassol, eles conseguem ver a ATM na loja, certo? Então é muito bom para a ATM poder ver divulgar a sua marca, mostrar que é uma empresa inovadora que já tem a opção de carregador elétrico. Sim. E nosso cliente entender que a gente já está junto nessa tecnologia. Que a gente acredita nisso. Além disso, a gente não pode deixar de falar a questão sustentável, né? Com certeza. Que é um ponto muito É um ponto importante. importantíssimo. Hoje o consumidor, quando ele vê a empresa que ela está ali dando sinais de sustentabilidade, mostrando que ela está preocupada com isso, ela é vista com outros olhos. Eu, pelo menos como consumidor, vejo isso. Acho que acontece com muitos consumidores, né? De você enxergar que uma empresa tem uma preocupação e reconhecer que aquela empresa realmente vale a pena eu gastar meu dinheiro ali, né? Tanto que do lado da parte onde a gente está com o carregador elétrico, a gente tem uma parte de PET, em parceria também com a Poti, refrigerantes Poti, é importante falar, porque é outra empresa que bate muito questão de sustentabilidade. E é uma empresa parceira nossa, inclusive cliente nosso cliente da nosso, Outsourcing, legal. Eles são clientes da Outsourcing nosso há mais de 4 anos já, com Na região contratos com são a gente. referência em questão de estabilidade, então a gente já fechou as parcerias dos dois. Para a gente conseguir fazer essa parte muito importante, pensando na poluição, na questão do combustível, e a gente pensando de como você trazer e fazer lógica reversa dos PETs, que refrigerante hoje, tanto água, refrigerante, tudo que tem PET, como você trazer para fazer lógica reversa. E chefe checkout, só até aproveitando o gancho, antes da gente mudar de assunto, né, em relação ao chefe checkout. Eu sou usuário, assim, em todo lugar que eu vou e tem, eu prefiro, e eu uso muito o chefe checkout, né? Mas como todo podcast, assim, o assunto não é... A gente não combina nada aqui, vocês já perceberam isso nos outros podcasts. Eu vou fazer uma pergunta para o Rodolfo, que talvez, assim, ele vai ter, logicamente, a resposta, mas não estava nada combinado. Como que vocês estão vendo isso, essa questão dos mercadinhos internos dos condomínios, né? Que estão vindo aí com força. Vocês têm algum plano de ter um mercadinho de vocês nesses condomínios, alguma coisa assim? Um pouco do self-checkout. Porque é lá chefe checkout também, né? Sim. E outro dia colocaram no meu condomínio, eu precisava comprar ovo, aí eu fui na loja de conveniência, que era mais perto, era só ovo. Aí cheguei na loja, estava fechado. Não, tava sem ovo. Aí eu falei, puxa, tinha acabado de instalar esse negócio lá dentro do meu condomínio. Aí eu falei, eu vou passar lá e tinha o ovo, comprei, fiz a experiência, gostei, né? Até hoje eu só comprei ovo lá, nunca mais voltei, mas assim, vocês têm algum planejamento para isso? Sim, a gente tem um planejamento, até um pouco do self-checkout, quanto que ele está crescendo no mercado brasileiro. Hoje a média dos mercados que tem self-checkout no varejo está em 6% dos tickets está passando self-checkout. É bastante já, hein, cara? Só para ter uma ideia, a gente inaugurou uma loja em Cara, é muita coisa. Muita coisa. Não, e a gente inaugurou uma loja em setembro em Mirassol, na nossa loja está em 10% já. Olha, A gente fala a quantidade de tickets. Na loja 4? Da loja 4. Está em Ah, 10% do nosso ticket pass. É Na bastante. loja 1, a gente deve inaugurar daqui um mês 8 self-checkouts na loja. Então vai ter uma Legal. evolução muito grande, até primeira mão para todo mundo aí. legal. Vai ter uma evolução grande, que é a nossa loja do centro, a nossa principal loja, e vai ter esse carinho especial para o cliente também. Que eu acho que o cliente tem maturidade hoje para usar e assim, nessa questão dos condomínios, já também colocando ali aquela outra opção, né?
acaba sendo muito na honestidade mesmo. E eu creio que o Brasil já está chegando nesse nível de maturidade para realmente ter isso, né? Sim, porque hoje a pessoa ela quer praticidade, ela quer agilidade e ela não quer ter a questão de pegar uma fila, sendo que ela pode ter uma agilidade maior. É. Então o self-checkout é uma facilidade. E para o supermercado, eu acho que cada vez mais o varejo ele precisa de servir em vez de só atender. Exatamente. Então, eu não quero diminuir a quantidade de colaboradores na loja, mas os colaboradores estejam na minha loja, estejam para servir, não só atender. Então, é uma cultura nossa do Antunes hoje já ter bastante autosserviço. Só que a gente mantendo a quantidade de colaboradores e esses colaboradores nas lojas, eles vão estar lá para servir os clientes. Então, o cliente que for comprar um pão francês, o que ele pode comprar junto do pão francês? O cliente que foi nosso rotisseria hoje comprar um arroz e feijão, ele está buscando um frango assado, está buscando um contrafilé, entender um pouco desse mercado. Mas a gente está voltando, Manuel, sobre a questão loja autônoma. Eu tenho uma visão super legal sobre isso. Acredito muito nesse modelo de negócio. Acho que ele é um pouco a super conveniência que a gente fala, porque o varejo está mudando, né? Então hoje a super conveniência cada vez mais está chegando perto. O grande problema das lojas autônomas, na minha visão, tá? Ela cresceu muito durante a pandemia, que pra gente, pro varejo alimentício, foi realmente, em questão de faturamento, bom, mas pra sociedade, pro mundo atual, foi uma loucura, né? Eu brinco bastante com o pessoal, daqui 20 anos a gente contar pros nossos netos que existiu isso, é inacreditável. Vai ser inacreditável. Acho que, rezando para que nenhuma outra geração passe por que a gente passou. Porque foi realmente algo assim que acredito que não vai acontecer novamente para os próximos 100 anos aí. Tomara. Falando em pandemia, Rodolfo, como é que foi, cara, essa pandemia para vocês? O mercado fecha, abre, fecha, filas monstruosas. Foi o maior desafio, como você falou, né? Um maior desafio que talvez a gente não vai encarar novamente. Mas conta um pouquinho pra gente aí. E foi o maior desafio, até por isso que a gente não teve esse time de fazer loja autônoma. Tá? Porque nem dava, né? Porque, cara, tudo acontecendo ao mesmo tempo ali. E o que aconteceu? O que eu percebi bastante nesse mercado de loja autônoma que a gente foi dar uma analisada? Quem entrou nesse mercado foram pessoas que durante a pandemia eles tinham uma dificuldade grande com o modelo de negócio dele porque fechou, ou porque estava travado, diminuiu o faturamento, e encontrou esse mercado ocioso que conseguiu entrar nos condomínios, fazer contratos em longo prazo. Só o que aconteceu? A hora que volta ao comércio normal, a realidade normal, eles também começam a ter outro segmento que já trabalhavam antes. Então ele fica com uma duplicidade de trabalho. E a hora que ele fica com a duplicidade de trabalho, ele sabe o quanto que a loja autônoma gasta tempo, é difícil comprar. Porque você imagina, essa loja autônoma não é simplesmente ele ter a loja. Ele precisa atender o fornecedor, coisa envolvida. O cara que não tem um volume alto, ele precisa ir em algum atacado, algum supermercado comprar, então é muito difícil. Então, a grande dificuldade da loja autônoma são isso. As pessoas que entraram nesse mercado, que devia ter os supermercados ou o varejo alimentício, foram pessoas que eram fora do varejo. Fora do varejo e não tem a cultura do varejo. Talvez seja o momento, né, não agora, mas no momento oportuno de tentar até comprar essas lojas. Né? Sim, porque realmente é o que o Rodolfo está falando. É o empresário que não é da área, entrou na área, né, digamos assim, na oportunidade, mas tem outra atividade. E aí o cara vai falar assim, entre uma coisa e outra, ele vai às vezes, né, preferir manter aquela atividade principal, e aquilo ali que não era atividade principal, ele, né, pode até acontecer esse movimento. Então, e vocês até aproveitaram esse movimento de comprar esses pontos. Perfeito. E foram porque tem essa questão, porque as pessoas foram dois segmentos que entraram. Um foi o segmento que estava parado durante a pandemia, e um segmento que entrou um pouco antes foi os caras de tecnologia. Então tinha muita gente de tecnologia que entendia muito questão de loja autônoma, tal, que entrou nesse mercado, só que qual que era o grande problema? Ele abriu a loja autônoma sem entender o operacional. Certo? Quem já trabalhou com varejo sabe que varejo não é brincadeira. A hora que você entra numa loja de supermercado... É muita logística envolvida. É muita logística envolvida e é muito por quê. Quando eu falo por quê, quando a gente pega... todo mundo tem os seus supermercados de compra como seu. Só que tem que entender quem que é o proprietário de um varejo. Cada produto, em cada gôndola, em cada espaço, tem um porquê estar ali. É muito complexo isso. As marcas brigam muito por cada espaço. A gente até brinca bastante sobre isso, que até tem um professor no varejo meu, que foi o Carlão, que me ensinou bastante coisa. Ele fala, cada espaço da sua loja é um aluguel no seu apartamento. Certo? Então, não dá pra gente aumentar os apartamentos num prédio, e cada apartamento tem que cada apartamento tem que superar do aluguel. Então tudo tem um porquê, certo? E durante a pandemia foi esse sofrimento que a gente teve, porque acelerou tudo muito. Então o e-commerce acelerou, as lojas aceleraram, os colaboradores foram sensacionais. Isso é um ponto que a gente tem que bater palma cada vez que a gente falar. Legal. A gente ouviu muita gente... verdadeiros guerreiros, né? A gente ouviu muita gente falando sobre a área da saúde, que foi espetacular, sobre
inúmeras áreas. Eu ouvi muito pouco falar do varejo alimentício. E que realmente o pessoal deu sangue ali. Assim Deu como o sangue. pessoal da saúde, o pessoal do varejo. Eu percebo, porque nós trabalhamos com a TM Outsourcing, que nós alugamos os celulares, né? Então nós vimos lá naquele movimento, muitas empresas contratando promotor e a gente colocou o celular na mão desse promotor, que é o nosso outro negócio. E muito promotor, então assim, o trabalho do promotor foi fundamental, né? E esse pessoal trabalhou demais, cara. Muito. A gente via aqui pelo número de equipamentos que a gente teve que disponibilizar e virou um batalhão de gente para poder repor o que realmente o mercado precisava, E né? o que foi claro, tá, Manuel? Todas as empresas, indústrias, parceiras dos varejos que mantiveram o promotor na loja, mantiveram a entrega como que era, não mudaram nada devido à pandemia, mantiveram o olho a olho na hora da compra, tudo, a gente cresceu durante o varejo. Sim. Mas aí que eu falo a importância da liderança, tá? Eu nunca vou esquecer no início da pandemia, quando foi perto de 12 de março, a 15 de março, quando estava começando a explodir. Eu entrei na sala do meu pai, na época eu tinha 22 anos, meu pai devia estar com 56, então eu já estava com uma idade avançada, tá bem longe ainda dos 60, que era idade de risco, mas eu cheguei na sala dele e falei, pai, e agora? O que a gente vai fazer? Ele falou assim, a gente vai fazer o que a gente sempre fez, que foi trabalhar. Ele falou, pai, mas e questão de pandemia, o que vai acontecer? Questão de Covid, essa loucura, ninguém sabia o que ia acontecer, né, cara? Tava todo Foi mundo, muito difícil para todo foi mundo. difícil para todo mundo. Aí ele respondeu, olhou para mim e falou, a sopradora de caixa, o seu empacotador, o seu repositor vai vir trabalhar? Vai. Então a gente vai estar com ele a cada dia, a cada minuto. E isso foi algo que me marcou muito, porque foi logo no início da pandemia, a gente passou 2 anos praticamente nessa loucura de se acordar um dia tinha que ficar 2 metros de distância, no outro dia era 1,5 metro, no outro dia era 3 metros. Aí você era obrigado a usar Outro dia máscara. fechava tudo. E quando não fechava tudo. Não, e uma das maiores loucuras que a gente teve na pandemia não foi no início, foi a questão que, através da OMS, não era obrigado a usar máscara. Sim. Sim. E nossos clientes começaram a pedir para usar máscara, É. sendo que não tinha como comprar, certo? Então foi muito difícil, muita informação. Aí eu até brinco bastante com o pessoal que qualquer meta que a gente coloca a partir de agora no supermercado, qualquer desafio que a gente tenha, a pandemia nos ensinou que nada é impossível, né? É verdade. Realmente por aí. impossível é só uma palavra. É verdade. Porque o que a gente viveu naqueles momentos foram... E a gente fez o impossível, né? Realmente. Mas legal. E em relação assim ao varejo, né? Se você puder resumir com uma palavra o que foi esse momento de transição, né? Da pandemia e agora, né? Qual que seria essa palavra? Como você resumiria? Orgulho, Orgulho. sem dúvida nenhuma. Orgulho dos colaboradores, orgulho dos fornecedores, gratidão pelos clientes, certo? Por entender o momento de cada um. Teve alguns momentos que deu alguns picos de venda nas lojas, você fala assim, cara, porque você acordava, aí o prefeito da cidade falou assim, ó, a partir de amanhã é lockdown, certo? Então, lotava cliente na loja. Aí a loja fervia. Nós tivemos a peculiaridade em Mirassol, que Rio Preto ficou 7 dias fechado, Isso, é o que eu cara. ia dizer agora. Eu cheguei aí comprar lá. E Eu me lembro você- quando o Rio Preto fechou, correu todo mundo para Mirassol. Então, supermercado em Mirassol, posto em Mirassol, lotérica em Mirassol, tudo lotou. Mecânica em Mirassol, então deu um pico muito grande. E você imagina você chegar no fornecedor que está lá em São Paulo, longe da realidade do interior, e falar assim, cara, eu preciso que você me entregue a mercadoria no domingo. Se o fornecedor não entendesse o nosso lado, ele ia falar, não vou deslocar um caminhão para domingo. E eles entenderam. Isso é interessante, né? Então, eu tenho muito orgulho dos nossos colaboradores, muito orgulho dos nossos fornecedores, muita gratidão dos nossos clientes. Isso é uma base que a gente tem na Rede Sol Antunes, tá, Manuel? Faz parte, né, dos seus valores. E Né? faz uma parte que eu acho muito importante. A gente ouve muito falar uma coisa, o cliente sempre tem a razão. Sim. Sim, o cliente sempre tem a Esse razão. é um jargão de mercado que a gente escuta Só que muito. o que eu acho que seria muito importante incluir nesse jargão? Porque o cliente tem razão, com tudo eu concordo, só que eu acho que do mesmo jeito que a gente trata o nosso cliente, tem que ser tratado o nosso colaborador e tem que ser tratado o nosso fornecedor. Sim. No nosso caso, é inadmissível a gente tratar um fornecedor como a gente não trataria um cliente. Tá. Então é algo que a gente fala bastante... Muito interessante. Legal. É algo que a gente fala bastante para os nossos... Principalmente colaboradores que são contratados, que estão em compras ou tem relação... Inclusive até o gerente de loja, repositor que tem contato com o promotor. Você trataria o seu cliente como você tratou o seu fornecedor? Não, então não faça isso. Isso é muito importante, cara. Muito importante. É legal essa visão, né? Muito bacana, muito Porque bacana. realmente você vai ter sempre os fornecedores do teu lado, né? Não adianta tratá-los como algo que, né, não seja parceiro. Tem que ser... Acho que vai além da parceria, né? É o que você falou, respeito, né? Gratidão. Então, assim, são valores que o teu fornecedor, quando percebe isso, o cara vai te fazer o melhor que ele puder, né, para tua rede. Então, acho que é bem legal essa tua visão. Quem é nosso parceiro na Rede Sol sabe disso, tá? É parceiro.
A gente não é parceiro da boca para fora. Justamente. E quando a gente fala que tem que ser bom para os dois, é bom para o varejo e é bom para a indústria. Então toda negociação que a gente alinha com eles, essa vai ser uma negociação que em longo prazo a gente vai ter prazer em fazer? Eu não quero negociação de curto prazo, eu quero negociação de longo prazo. Então a Redsol Antunes ela tem uma cultura muito forte de parceria. Legal. A gente sabe a nossa limitação de volume, a gente tem 4 lojas, 7 lojas quando a gente fala de Redsol. Quando a gente fala do mercado hoje, a gente tem diversos varejos alimentares, a gente está falando do Mufato, que está em Rio Preto hoje instalado, que é o maior varejo alimentar do Brasil, 100% nacional, Olha que só. pra gente é um benchmark surreal. Então várias coisas que a gente quer ter um case, algum exemplo, a gente vai no Mufato ver, é um exemplo para nós muito grande. Então a gente sabe que pra gente ter o mesmo respeito que esses caras, a gente tem que ter parcerias. Com certeza. Então a gente define parcerias dos nossos fornecedores e quem quer estar com a gente no jogo, você pode ter certeza que vai estar satisfeito. Sim, Porque como nós, a gente- somos parceiros Com certeza. hoje. É. Então eu falo bastante, pessoal, às vezes os parceiros falam assim, mudou, cara, mas e aí, o que você acha que até onde pode ir? Eu falo, não, até onde você pode ir, certo? Até onde a gente pode chegar. Porque eu quero daqui 6 meses, você sente comigo e tenha prazer de falar daquela negociação. Sim, Eu o quero resultado. daqui 1 ano, a gente tem um resultado positivo. Então, basicamente, toda ação que a gente faz nas lojas, desde uma ação pequenininha, uma ação grande, é básico. A gente tem que definir a ação, divulgar a ação, executar a ação e não pode esquecer de mensurar a ação. Isso é Certo? importantíssimo. Isso é fundamental. Justamente. Então a gente não pode fazer por fazer. A gente tem que fazer para mensurar. Deu certo? Vamos repetir? Não deu certo? O que a gente vai ajustar? O que dá para melhorar. O que dá para melhorar? Hoje a gente tem um ponto na Redsol Antunes que é muito importante, que é o cliente A nosso. O cliente A é o CRM nosso, que é a gestão de relacionamento com o nosso cliente. Foi até uma questão quando a gente fala de benchmark que é bem legal, que a gente colocou o CRM em 2012. E quando a gente colocou o CRM, a gente falou, cara, quem que a gente vai pegar como benchmark? Né? Porque eu acredito muito nesse negócio, que a gente tem que copiar as coisas boas e melhorar pra gente. É. Porque É legal. Eu tô no MBM, fazendo um MBM, e o pessoal lá não fala copiar, fala bandurar, que é uma palavra Bandurar. que significa a mesma coisa, mas não é copiar, né? Então você bandurar a ideia do, né, do Sim. outro Não, cliente. e essa questão é você copiar o que o outro faz dentro da sua cultura. É. Isso eu acho que é o mais importante. Sim. Então, tá E é o bandurar, tá? O Que- bandurar é exatamente o copiar dentro daquilo que você acredita, Ah, que né? legal. É isso aí, é bandurar, né? Bandurar. Nesse caso, a palavra correta é bandurar. Então, a gente tem nossa cultura bandurar dizendo dos próximos. É. Então, isso é muito importante para nós. Quando a gente foi falar 2012, falou, cara, quem que vai fazer o benchmark e tal? Na época só tinha o Pão de Açúcar fazendo. Só o Pão de Açúcar. Só Pão de Açúcar. E chamava cliente mais. E a gente, como Alfredo Antunes, a gente colocou um cliente A. E até se você ver o nosso logo do A, ele pega basicamente o que o CRM tem como objetivo. Que é mais clientes e quem é seu cliente, aumentar o ticket médio dele. A gente está falando de 10 anos depois, a gente tem 92% de faturamento fidelizado. Olha só. Então, basicamente, cada 10 clientes... O que cliente passam A na é loja- aquele que volta na loja com frequência ou que compra mais a cada compra? Não, o cliente A, o CRM nosso, o que que é? Cada compra que você informar o CPF no caixa, você sendo cliente A, você tem benefícios. Então, quais tipos de benefícios você pode ter hoje? Participar de campanha, de sorteio, ter um preço cliente A, que é um preço que a gente Legal. trabalha para todo mundo que for cliente A. Isso. A gente trabalha bastante com preço exclusivo na loja. O que seria o preço exclusivo na loja? Ah, a gente vai fazer uma ação de cerveja, que é um pouco que a gente está falando da diversidade, quanto que o varejo mudou da época do meu bisavô em 46 para hoje. É. Hoje você vai fazer uma oferta de cerveja e tem 10, 15 tipos de cerveja. Então qual que é a grande preocupação que você tem? Hoje não é simplesmente você oferecer uma Heineken numa oferta. É você entender o one-to-one. O que o Manuel gosta de tomar, o que o Jason gosta de tomar, o Rodolfo gosta de tomar. Então a gente faz uma oferta exclusiva de Heineken para o Manuel, que é o consumidor de Heineken. Mas Então- se o Jason não consome Heineken, Ele você vai tem ter- também uma ele oferta do tem Jason. outra opção. Perfeito. É, Então a gente isso é consegue... Bem legal isso aí. É, bacana, bacana. Isso é fazer oferta inteligente, estratégica, porque a grande diferença é, o CRM é você ter o banco de dados do seu cliente, aí através dos dados que você tem informações sobre eles. É. E através dessas informações você toma estratégias. Então isso é a grande diferença. Isso é a Legal. grande diferença. O que você fazer com os dados. É o que faz diferença, né? Hoje acho que o maior valor mesmo dos CRMs e de tudo é você ver a informação que o seu cliente traz e você poder trabalhar com ela e fazer as ações, né, de acordo com aquilo que realmente vai ser cada vez mais personalizado, né? Eu acho que os grandes empresários entenderam isso, né? Por que as empresas de tecnologia crescem tanto? Porque a inovação é espetacular? Sim, a inovação é espetacular. A tecnologia é espetacular. Mas as empresas entenderam o valor da informação. Da informação, né? Então, isso é o grande motivo que as empresas crescem quando a gente fala de tecnologia. Porque O Elon tem Musk informação. quer comprar o Twitter porque ele quer informação Informação. do que o Twitter traz, né? Não é o fato da rede social em si, né? Hoje, Informação. Hoje, só para ter uma ideia... Que é uma informação de consumo, inclusive. Isso, perfeito. E quando a gente fala a questão de sustentabilidade,
A gente já faz mais de 2 anos e meio que a gente não tem tabloide físico no Antunes. Qual que é o grande motivo da gente ter tirado o tabloide físico? Me incomodava muito, não sei nem se pode falar questão de data, mas a gente ontem teve eleição no nacional, né? Sim. O que mais te incomoda na hora que você vai votar? Panfleto. Panfleto. O Santinho, Santismo, então. Santinho, aquela Você sujeirada chega- no chão. terrível. É horrível isso. Você olha na rua, aquele santinho é muito ruim. E quando a gente fazia panfleto do supermercado, é uma cultura muito forte, principalmente no interior de São Paulo. É. Só que onde você mais vê panfleto? No chão, na rua. No chão, No chão. ou no para-brisa do carro. Parabéns do Exatamente. carro. Então isso nos É incomodava uma muito poluição, grande. né? Não deixa de ser uma poluição, É. né? É lógico que o papel ele é até rápido para decompor, mas não deixa de ser fazer sujeira, né? Faz. E além de ser poluição tão grande, pelo menos você não consegue mensurar. É. Então, o quanto que trouxe cliente na sua loja, quanto converteu, o cliente que pegou o tabloide na mão físico, o que ele comprou além da promoção, então isso me incomoda. A gente fazer ações sem mensuração. Então hoje já faz mais de 2 anos e meio que a gente não tem tabloide físico no Antunes. E as vendas, né? Não, as vendas caíram por isso, pelo Não, contrário. pelo contrário, a gente consegue cada vez mais, tendo um tabloide físico, enviar a mensagem para o cliente correto. Então, vamos dar mais um exemplo da Heineken. O meu concorrente soltou uma Heineken a 4,99. Eu negociei com o fornecedor da Heineken para a gente conseguir esse valor, a gente conseguiu. O que é mais fácil? Eu fazer um tabloide físico e jogar na rua com 4,99 a Heineken, tem um custo muito alto, demora. Eu fazer uma arte, jogar no Instagram, no Facebook, ter um tempo do cliente correto ver, ou é mais fácil eu pegar os 100 clientes que mais consomem Heineken e avisar, informar jogar eles. pra E eles. avisar. É muito mais fácil avisar Com quem certeza. consome, né? E você tem a informação, né? E a gente tem informação, por isso que é muito importante a gente ter o cliente A. Por isso que é muito importante você ter a informação do seu cliente. Muito bom. Muito legal. E em relação assim à rede, né? Você tem formatado visão, valores? Como que é isso lá na rede? Isso é fundamental pra gente. Hoje todo cargo de liderança nosso, eles participam de reuniões quinzenais e mensais para falar questão de valores, princípios. A gente tem uma cultura muito importante que é de autonomia. Acreditar no que nosso líder vai fazer e ele saber até onde ele pode ir. Isso por isso que a cultura é fundamental. Isso é questão cultural e a cultura é importante, É. porque garante que o pessoal faça, né, e tenha a velocidade que o teu negócio exige, né? Porque quando você dá autonomia, a velocidade vem naquilo que realmente precisa ser feito, com senso de urgência, e a pessoa sabendo que ela tem autonomia, ela pode chegar até determinado momento, ela não te espera para tomar a decisão e às vezes aquela decisão ajuda naquela venda naquela hora. Né? E esse acho que é o grande diferencial de todas as empresas, tá? O colaborador entender a cultura dela. Ao partir do momento que entende a cultura, ele não precisa me perguntar se eu posso fazer isso, se eu devo fazer isso. Você tem que fazer. Você tem quando a gente fala de atitude de dono, é impossível você ter uma empresa que os donos tenham atitude de dono se não entender a cultura do dono. Exatamente. Certo? Então, E é para isso que serve mesmo, né? E A cultura. só que cultura é um negócio... Eu brinco bastante que cultura é igual atendimento. É difícil fazer um bom atendimento? Não é difícil fazer um bom Não é atendimento. difícil, mas O grande problema é você fazer bons atendimentos das 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a domingo. Exatamente. Então, é você fazer diversos bons atendimentos. É. Então, por que é difícil? Você vai a vários e fala, nossa, atendimento é ruim. Porque são muitos atendimentos. Ele atendeu 5 mil pessoas no dia, uma foi ruim, aí ela foi lá no Facebook, foi no Instagram e falou, nossa, o atendimento do Antunes é ruim. Então, essa é a grande dificuldade quando você fala de ter um bom atendimento. Você entender que cada atendimento novo deve ter a mesma excelência que o primeiro e o último do dia. Então, essa é a grande questão de cultura. Mesmo que tenha um colaborador que faça 15 anos que esteja na sua empresa com você, você tem que renovar para ele sempre. Ele sempre tem, cara, tá lembrando? Manuel, olha isso aqui. Sempre dá aquelas lâmpadas de, cara, lembra, não esquece. Aqui é muito importante respeito, aqui é muito importante transparência. Legal. A gente aqui tem uma cultura do cuidado que a gente gosta de criar ações de cuidado para os colaboradores. Lá no Antunes, vocês têm alguma coisa nesse sentido? A gente tem uma ação super legal. Ações de cuidado, assim, para o colaborador se sentir pertencente, se sentir assim, que ele acorda de manhã para falar assim, cara, eu vou trabalhar porque aquela empresa me dá aquela, né, tesão, vamos falar assim, né, o português claro. Então, assim, existe essas ações, algum tipo de ação que faz o teu colaborador pensar assim? Eu acho que o mais português claro é a realidade da vida. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, né? Então tem aquela frase dele que a vaca não dá leite. A vaca não dá leite. Que é o maior segredo da vida. Então se a pessoa for morna, se a pessoa esperar acontecer, se a pessoa, na hora que ela acordar, não tiver o tesão de viver, cara, essa pessoa ela vai ser morna. Então não pode ter isso. Então dentro disso a gente tem um prazer muito grande, porque esse mercado tem uma peculiaridade muito grande, porque é uma empresa que tem várias pequenas empresas dentro.
Por que eu falo pequenas empresas dentro? Porque a gente tem açougue, a gente tem padaria, a gente tem rotisseria, a gente tem reposição, a gente tem FLV. E a pessoa do FLV não tem ideia do que a pessoa do açougue faz. O que é o FLV? Desculpa aí o pessoal que está nos ouvindo. Isso é importante. Todo mundo tem Não vai saber o que é o FLV. Não vai. O FLV é o hortifruti. Hortifruti. A gente fala hortifruti. frutas, legumes e verduras, tá? Frutas, legumes e verduras. Então, FLV, entendi. Mas é bem importante entender isso, porque assim, cara, mas eu tô na mesma empresa. Como o cara da rotisseria não sabe o cara do açougue faz? Não. Eles são mini empresas dentro de uma empresa. Então a gente tem uma reunião que a gente faz lá que é super legal. O líder do açougue faz uma reunião com todos os líderes para contar o que ele fez diferente no mês e o que fez diferente para a equipe durante o açougue. Resultado diferente. Se deu certo ou não. Legal. Outro ponto muito importante, como a gente é uma empresa já desde 1946, a gente tem colaboradores de 25 anos, 20 anos e colaboradores de 3 meses, 1 ano, 2 anos. Sim. Esses colaboradores de 25 anos, eles têm que ter uma coisa muito importante para eles. Entender que eles têm que ser respeitados pela história que eles têm na empresa. Sim. Só que eles têm que tomar muito cuidado para não ficar para trás. Então o que a gente faz uma questão, isso é para mostrar para todos a história desse cara que tem 25 anos, como que ele começou e onde que ele está hoje, certo? Por que eu acredito? Eu acho que a empresa ela dá oportunidade, mas quem agarra e faz acontecer é o colaborador. Exatamente. Certo? Eu vou muito da ideia de você é responsável pelas suas decisões. Sim, com não certeza. O livre-arbítrio, pro terceiro, pro colega de trabalho. Ou pelo ambiente, o que for. Cada decisão que você toma, você dá de tua. Certo? Então, mas para isso é muito importante entender. Eu tenho 25 anos de empresa, sou uma pessoa velha de empresa, você não pode ser velho de atitude. Sim. Certo? O que importa é a atitude. A gente tem gente lá que tem 25 anos que a gente, cara, cada dia que vai evoluindo. Isso dá um prazer muito grande. É bem legal. E eu tenho um colaborador que tem... E acaba ajudando aquele cara que tá começando e o cara se espelha, né? Espelha Fala, nele, né? O cara tá ali há 25, mas tá ali sempre inovando e eu vou colar no cara e eu vou fazer, né, igual o cara, né? Seu espelho, seu exemplo. Essa é uma habilidade muito grande dos colaboradores mais antigos de empresa, né? Você tem que ser o exemplo, você tem que ser o espelho, porque o que você faz hoje não é o que fez chegar até aqui. E o que vai te chegar amanhã é o que você fizer amanhã. Exatamente. Então, cada dia é um dia novo, um trabalho novo, e você está sempre inovando, entendendo. Por exemplo, quando a gente fala de colocar um carregador para carro elétrico no Antunes, sabe quantos colaboradores do Antunes vão se assustar com isso? Nenhum. Porque eles sabem que na cultura do Antunes está a inovação. Exatamente. Eles sabem, a gente fez um teste, eu gosto de dar bastante exemplo, porque nem tudo é mil maravilhas, né? Sim. Mas a gente fez um teste em 2010, colocar beacons na loja. O que é o beacons? Beacons era um sisteminha que você colocava nas lojas e a hora que você conectava, um cliente estava com o Bluetooth, ligava e chegava informação para ele. Foi em forma de push. Só que qual que é a grande dificuldade que a gente teve? A gente teve uma dificuldade muito grande porque os clientes não deixavam o Bluetooth ligado. Aí não chegava nada para ele. Aí não chegava. Então, Beacon deu certo? Beacon deu errado. Só que a gente tentou Beacon em 2010, deu errado. Em 2014, 15 a gente tentou QR Code. Cara, não deu certo QR Code também. E quando a gente fala da pandemia, a pandemia ajudou muito essa tecnologia a crescer, que é o QR Code. Sim, aí tudo são momentos, né? São momentos. É questão que nem a automação. Vou te dar você usou um gancho, eu vou usar o gancho da automação. Nós estamos com uma empresa de automação residencial, que é a TM Home, que faz parte do grupo, há 6 anos. A automação residencial no Brasil existe há 15, né? Então, assim, lá há 15 anos atrás, quem começou, o timing, tudo bem, teve muita casa que foi automatizada, mas eram valores estratosféricos. Só quem podia ter era ator da Globo, jogador de futebol. E, assim, dava muito problema. E, assim, então, assim, lá atrás, quem começou com empresa de automação teve dificuldade. Agora, né, há 6 anos para cá, o boom imobiliário, com a própria pandemia também ajudou muito no boom imobiliário. Aí todo mundo foi para casa, ficou em casa e quis mexer na casa. Então, reforma, construção, né, alimentação e automação. Então, assim, 6 anos para cá a gente viveu um boom. Mas, assim, tudo tem um momento, né? Então, você deu um exemplo muito legal aí, que não era o momento, mas às vezes agora o QR Code, talvez se você fizer agora, eu já deve ter feito, não, e a gente já dá um resultado totalmente diferente do que há 3, 4 anos atrás. Sem dúvida nenhuma. Tudo é time, né? Não, e a gente briga muito com questão de QR Code, né? Porque eu acho que a inovação é isso. A hora que ela passa de ser custo operacional, praticidade, agilidade e deixa de ser status, é a hora onde ela ganha relevância. Exatamente. Então eu penso muito disso e por isso que eu acredito na automação. E a automação de casa foi aconteceu exatamente isso. Hoje não é mais status, é necessidade, é praticidade. E a pessoa põe porque realmente ajuda no dia a dia ali e tal. E já é um custo-benefício tranquilo.
você já não precisa mais vender um rim para automatizar a tua casa, né? A gente consegue fazer uma Pode ficar com o automação. rim e ter automação. Você pode ter rim e pode ter automação. Principalmente, antigamente, quando a gente falava de carro autônomo, era carro só de primeira, né? Hoje a gente já tem a opção, tipo, tá tendo o lançamento de um carro agora, um carro totalmente Sim. que era popular, que agora ele tá ficando autônomo para deixar mais próximo. Né? Que nem eu dirigi o Kwid agora, que é a opção mais em conta dos elétricos, né? 146 mil, eles vão descontinuar até 139 mil, pega um Kwid hoje. Cara, o Kwid tem 6 airbags, tem piloto adaptativo, então assim, já não é ainda uma direção autônoma, mas para um carro nesse valor, ter piloto adaptativo, né, que é aquele piloto que Sim. diminui com o carro da frente, né? Acelera sozinho, diminui sozinho. Então, assim, assistência de faixa, são coisas que já estão entrando nos carros, né, de entrada, dos elétricos de entrada. Então, assim, é o que você falou. Os elétricos vão, né, daqui para frente só vai aumentar e a rede Antunes já está, né, a Sol Antunes já está, né, com os carregadores de veículos elétricos aí para pegar esse boom, né? Manoel, guarda o que eu vou falar agora. Quando a gente colocou o CRM em 2012, os caras falaram, cara, você é louco, pra que CRM? Pra que CRM em 2012? A gente tá falando de 2012, 10 anos. 10 anos depois, 92% do faturamento fidelizado, muita gente ainda colocando CRM no mercado, e daqui 10 anos, quando a gente falar de autônomo, a gente fala, cara, peguei um parceiro ATM, Manoel, Jason, Isso aí. a gente já tá faz 10 anos com vocês. Então, cara, a gente começou com ele, né, e a gente está aí com 2, 3 meses de operação, de expansão, né, da rede de carregadores de veículos elétricos. Ele já está com mais de 20 pontos, já estamos em 3 estados, né? 3 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas agora, Manaus, né? Amazonas está instalando agora. Está instalando essa semana, então. E é um crescimento super rápido. Eu fiz um planejamento da gente ter 1.000 carregadores em 1 ano e 10 mil carregadores em 5 anos, né? Então vai acontecer, porque já está num ritmo bom e é o que você falou, né? Parceiros como você nos ajudam. E vamos ampliar isso para o Brasil todo. E ter carro elétrico já não é mais aquela preocupação. Poxa, onde eu carrego? Primeiro que você carrega na sua casa 96% das vezes, né? Mas os 4% que você precisa de carregar na rua, já vai ter na rede Sol Antunes, já vai ter em outras redes, enfim, em outros lugares, né? Mas legal. Agora, falando um pouquinho de... a gente falando de gestão, né? Parece que vocês têm a gestão, inclusive, não só do supermercado, mas também de um time de futebol, é isso? cara, vamos falar um pouquinho de gestão, né? E gestão de esportes. Como é que é isso daí? Hoje, conta pra gente. Eu tive uma reunião, Rodolfo, hoje pela manhã, com um cliente nosso, de São Paulo. Na hora que eu falei para ele, nós estávamos em São José do Rio Preto, ele falou, do lado de Mirassol, né? Mirassol agora está no topo do mundo, está no topo do Brasil. Mirassol, né? Como é que é? O Mirassol acabou de subir, né? A gente, dentro dos maiores orgulhos que a gente tem é esse, né? Antigamente a gente pegava, saía de Rio Preto e ia viajar fora do Brasil, dentro do Brasil, independente de onde fosse. Rodolfo, de onde que você é? Ah, uma cidade pequenininha, perto de São José do Rio Preto, Mirassol, conhece? Não conheço. Nunca ouvi falar. Agora o maior orgulho que tem, inclusive quem é Rio Pretense pode falar isso. Não, pode sim, falar. com certeza. De onde que você é? Eu sou de uma cidade grande, perto de Mirassol. É Rio Preto. Porque Mirassol tá mais conhecido que Rio Preto agora. Então, bem mais. Então a gente tem orgulho de falar assim. Meu pai é um dos gestores do Mirassol Futebol Clube. E aí, quando a gente fala, a gente tem essa cultura muito forte do amarelo. Então, pô, sou de Mirassol, do time da cor amarela. E isso são pontos que eu acho que o Mirassol tá evoluindo muito. Porque antigamente o Mirassol era o time dos 6-2 do Palmeiras. Se tiver algum palmeirense que desculpa, mas é uma realidade. Tem Então, um atrás, escondido ali, ó. Mas tudo bem. O Manuel também. A amizade continua mesmo. Então era o time dos 6-2 do Palmeiras, o time do amarelo, o time do Xuxa, que é o nosso maior O time ídolo. da eliminação contra o São O Paulo. time da eliminação contra o São Paulo um pouquinho depois. Mas desde quando a gente construiu o CT em 2017, o Mirassol vem conquistando conquistas cada vez melhores e cenário nacional, cara. A gente... Isso é muito legal. A gente E a gestão do seu pai, você também atua. Sim, a gestão nossa, então aí em parceria com o Dr. Edson, que hoje é o prefeito da cidade, também que o doutor é o presidente do clube, ele entrou junto do meu pai, fazem 27 anos já. Olha que Então legal. quando a gente fala de plantar, Você vê, né? 27 anos plantando e tá colhendo agora. colhe. Quando a pessoa é honesta, numa gestão séria, isso que eu acho que é o principal. Ela vai colher algo bom quando tiver o momento certo. E eu acho que o momento certo do Mirassol é esse. Porque a gente teve uma venda do Luiz Araújo, que é o jogador que estava no São Paulo, que foi vendido pelo Lille da França. Aí a gente tinha 30% do percentual da venda. Veio esse dinheiro para o Mirassol. E quando a gente fala de gestão séria e honesta, a gente jogou esse dinheiro na estrutura do clube. E hoje a gente tem um CT em Mirassol que é sentido Bálsamo, 8 km do centro da cidade, então localização muito boa, 50 mil metros. Tenho orgulho muito grande de falar que hoje a gente tem os principais CT do interior de São Paulo.
E temos categoria hoje, sub-11, 13, 15, 17, 20 Que e legal. profissional. As duas Olha, eu não tinha ideia. Eu falei, E jogou a Copa do Brasil, né? Jogamos a Copa do Copa do Brasil, Brasil, temos um sub-20. feito muito importante, que a gente eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. No Sub-20, quando a gente fala base, a base do Mirassol é muito importante. E realmente, quando a gente fala de base do Mirassol, a gente pensa com um carinho muito grande. O ano passado a gente foi vice-campeão paulista, a gente perdeu a final do Palmeiras nesse caso. Eu estava no estádio, eu assisti. A gente tem um ponto muito importante que os dois acessos nacionais do Mirassol, que foi na Série D e na Série C, os gols do acesso são jogadores da base também. Olha que legal. Então, o Mirassol está muito ligado na base, está muito ligado quando a gente fala como que é a persona, como que é a cultura do Mirassol, a base é totalmente envolvida. A gente tem uma cultura de jogar o time para frente, então não é um time que joga reativo, é um time que joga ativo, jogando com a posse de bola. Você pegar os números do Mirassol, de porcentagem de bola é muito bom. Hoje a gente tem o Ricardo Catalá, que é um treinador que nos ajudou muito nessa cultura. Até vai ser uma gestão matéria. totalmente profissionalizada, Gestão né? profissionalizada e gestão mesmo, tá? Porque o grande problema do futebol, porque normalmente a gestão são de paixão, né? É uma gestão emocional. Exatamente. É aquela coisa da paixão, É. não tem muito romântico, né? E quando você trabalha com gestão profissionalizada, sem romantismo, aí o resultado vem, né? E o que é legal, eu acho que é um pouco disso, porque a gente pode até juntar um pouco do romantismo, por quê? Porque o meu bisavô, quando eu falo do supermercado Alfredo Antunes, que é o Alfredo Antunes, ele foi presidente do Mirassol há muito tempo atrás. E ele tem uma história triste, mas é uma história que ficou entre as partes românticas, ele faleceu no campo, né? Ele faleceu no campo. Aí meu avô odiava... Jogando Não, ele era diretor do clube. Técnico. Não, era diretor do do clube, clube ele tava num jogo, tava num jogo, nervoso. acabou infartando no campo. Meu Deus. Aí meu filho dele, que seria meu avô, se você falar de futebol, pô, quem que é? O Manuel de futebol? Não, o Júnior não tá aqui. Aí meu pai também pegou essa paixão, que ele tem esse ponto muito importante. É um cara que entende muito de futebol, é um cara que, quando ele fala de futebol, você pode sentar, ouvir, acreditar que vai dar certo, mas ao mesmo tempo pensa muito como gestor do clube. Isso é algo muito legal, porque eu falo, cara, cada vez que eu falo, Cris que ele tá falando, que vai dar certo. É uma evolução, realmente, né? Uma evolução, assim. assim. Eu sou torcedor do Mirassol, você sabe disso. Acompanho, vou nos estádios, assisto jogos pela TV. Quem acompanha já há anos o Mirassol sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra, que o Mirassol ia chegar nessa Série B que chegou, que vai disputar o ano que vem, o brasileiro. Então subiu pra Série B. Desculpa, Subiu porque pra Série B. eu não acompanho muito futebol, né? Que é mais ou menos a tua história, assim, né? No caso, assim, meu pai gostava muito de futebol, inclusive meu pai, ele foi, na época, eu era muito criança, mas ele tocava o time da Bernardense, de Presidente Bernardes. Minha mãe contava que ele era o dono do time, uma época ele tocou o time da Bernardense. E meu pai gostava muito de futebol, né? Mas eu acabei não crescendo muito com ele, então eu acabei não tendo essa paixão pelo futebol. Mas assim, acompanho, né? Sou um palmeirense meio que não Mas agora não tá sei bom, nem o Palmeiras nome, tudo bem. não sei nem o nome do técnico, mas meu irmão é palmeirense roxo. Meu irmão que está nos assistindo aqui também. E meu pai, então assim, o meu irmão pegou muito essa paixão pelo futebol, eu já não peguei tanto. Mas eu acho muito legal, eu gosto muito dessa questão da gestão profissionalizada. Eu assisti um vídeo no YouTube da gestão do Palmeiras, cara, eu fiquei impressionado como é que é uma gestão de clube, né? É realmente algo, assim, como empresa, incrível. Então você pode gerir, como vocês, uma rede de supermercados muito bem e pode gerir um time de futebol muito bem. E com essa gestão profissionalizada é o que aconteceu. O Mirassol subiu, né? Hoje é um grande problema que existe no cenário nacional do Brasil, né? Porque o pessoal acha que futebol é brincadeira, pelo contrário. Não é. Futebol é sério. É Se muito você não sério. tiver uma gestão profissional, você se complica, porque o futebol tem um problema muito grande. Ele é caro. Ele é caro e ele é emocional. Então, a partir do momento que você não consegue entender isso, você acaba tomando decisões que não seria correto. Mas hoje no Mirassol é um pouco disso. É uma empresa, a gente tem gestão para tudo, gestão de contabilidade, gestão financeira, administrativa. Eu acredito que esse vídeo que você falou, Manuel, é um pouco do Cícero, que é o supervisor, o gerente do Palmeiras, que mostrou esse vídeo. Se você conhecer o CT do Mirassol, a estrutura, vai ver tudo isso. Cara, se você me convidar, eu vou. Vamos lá. Então, estão todos convidados. Tá? Inclusive, Com o CT certeza. do Mirassol são portas abertas para o público, porque o grande desafio do Mirassol, isso é um pouco, hoje, é um pouco o jeito que você está falando. A gente subiu para a Série B do Brasileiro, então, ou seja, a gente tem os 40 principais clubes do Brasil. A gente hoje tem um orgulho de falar, isso eu te garanto, que a gente tem estrutura para mais. Olha, É a pergunta que eu ia te fazer. É a pergunta que eu ia te fazer. Estrutura física a gente tem para mais, só que uma coisa no futebol muito importante que é a torcida. É. A
partir do momento que você entra na Série B, você pega um time muito grande. Então, se você for falar esse ano, você tem Bahia, você tem Exato. Grêmio, você tem Vasco, você Tem tem o que ter próprio torcida, Cruzeiro, que já subiu, mas tem que ter torcida. Bom, acabou de ganhar um torcedor agora. E eu acho que não é só... Eu já sou torcendo pro Mirassol eu já sou a partir alguns de anos. hoje. Eu já sou alguns Já anos. virei torcedor agora. E eu acho que quando a gente fala que Mirassol tem uma cultura como cidade amiga, a gente realmente precisa disso. A gente precisa muito do torcedor de Rio Preto, ainda do torcedor de Tanabi, de Monte Aprazível, José Bonifácio, Legal. Bálsamo, que foi uma cidade que nos acolhe muito bem na Copa São Paulo. É. Então eu convido muito, e de coração, os torcedores das cidades em volta torcerem pro Mirassol. Porque vocês sempre vão ver um estádio que está querendo acolher vocês, estar próximo de vocês, e um clube que sempre vai pensar no resultado positivo. Nunca pensar em algo errado, mas sempre pensar em prol do Mirassol. E agora falta a cereja do bolo, né? Que é sábado, né? Cara, sábado, 5 horas, a gente tem a final contra o ABC, que também é outro, quando a gente fala da torcida, isso que é complicado. A gente foi em Natal sábado agora, se você vê a loucura que tava no Pasqueirão, o estádio do ABC, é coisa surreal. Então a gente pega muito cidade capital, o time tem uma história muito grande, Time de massa, né? um time de É, massa, tem uma força muito grande quando a gente fala de CBF, então o Mirassol tá crescendo ainda. Apesar de ser um time antigo, ele tá crescendo agora porque conseguiu estruturar. Agora tem estrutura. Por isso que eu convido muito de coração o pessoal de Rio Preto Sim, pra todo torcer mundo pela que está gente. nos escutando Com aí, certeza. nos ouvindo, né? Vamos torcer, vamos se mobilizar, porque é um time nosso, da nossa região, e tem tudo para realmente, né, subir cada vez mais, e a torcida é muito importante. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, Rodolfo, onde esse Mirassol vai chegar, cara? Cara, onde o Mirassol vai chegar? Se você me perguntasse, sinceramente, há 5 anos atrás, se você achasse que o Mirassol estaria hoje na Série B, eu te diria que não, certo? Até porque o modelo que é feito no Campeonato Brasileiro é muito difícil você sair da D. É complicado. A A D D é é uma- muito difícil, A D né? é muito difícil. Por que a D é muito difícil? A D ela tem mata-mata, né? Logisticamente também. Logisticamente difícil, mas ela tem a facilidade na logística porque ela tem um jogo por semana. Então você É. tem tempo para descansar É, nesse verdade. tempo. Mas o que é mais difícil na Série B é a questão de campo, a questão de arbitragem, a questão de modelo de jogo diferente. É o momento que eu falo que o Mirassol ele joga muito com posse de bola, ele pega o campo que dificulta isso. E ele tem uma dificuldade muito grande que é mata-mata. Para você subir na D, você tem 3 mata-matas. Então você tem uma fase de grupos, aí você tem o mata-mata. A hora que a gente fala de 3 mata-matas, a gente tá falando só de 3 jogos. A gente tá falando de 6 jogos e 6 semanas. Manuel, você não tem ideia o que é passar 6 semanas no mata-mata. Certo? É Dá pauleira, É né? loucura. Dá praticamente, cara, 45, 50 dias você vivendo o mata-mata da competição. Então é muito difícil. A gente tem um clube no Brasil. Emocionalmente, né? Fisicamente, tudo. né? Tudo. A gente tem um clube no Brasil que é um exemplo de gestão para todo mundo, inclusive pra gente, que é o Red Bull, que pra conseguir subir rápido pra Série B, que era o objetivo deles, eles compraram um clube que é o Bragantino, porque não estava conseguindo sair da Série D, certo? Então a Série D é muito difícil. A Série C, ela já é uma competição, que ela já tem uma tabela, já tem uns times mais conhecidos Mudou o que formato esse jogam. ano, né? O formato que mudou esse ano formato. ajudou muito, Ajudou porque deixou de ser regional e passou a ser nacional. Então, normalmente, você tem essa questão de hora que você vai pro Nordeste, os times lá amassam, é um público muito forte. Então, a gente viveu um pouco disso no quadrangular, que a gente pegou o Botafogo e Ribeirão, foi um jogo loucura, cara. Aquela batalha de Ribeirão, eu não sei quem conseguiu Goleiro com ver. o braço quebrado, Mas expulsão. a gente tava fazendo uma conta, a gente jogou 17 minutos, com 2 a menos, e 6 minutos com o goleiro braço quebrado. Cara, Foi louco. Dentro de Então, campo. dentro de Dentro de campo. campo. Porque a gente já tinha feito todas as substituições, o goleiro quebrou o braço e o juiz deu mais 5 minutos. meu Deus. Então, Isso Foi dá loucura, filme, hein? Foi dá Cara, filme. Cara, isso dá filme, né? e sabe por que dá filme? Bora fazer um filme Batalha de disso aí. Santa Cruz. E sabe o que dá filme? Porque o mais gostoso que tem no futebol são os bastidores. Então, se você vê por trás, um negócio que a gente tem que parabenizar o Mirassol, a equipe, a comissão técnica do Mirassol, os cobradores do Mirassol, se você vê a energia que esses caras trabalham, o quanto esses caras chegam no CT de manhã e vai embora à noite, é algo que assim, você vai acreditar no que você vê. Porque a comissão técnica fez tudo pelo clube, os jogadores desse ano é algo que é difícil de achar. Por que eu falo que é difícil de achar? Porque o jogar futebol, os 90 minutos, é algo que faz parte, mas o entorno é o difícil. É. E os jogadores, a gente não pode falar um A de nenhum jogador. A vontade que eles tiveram, entender o modelo do clube, entender o modelo de jogo do treinador catalá, questão comportamental de fora de campo foram sensacionais, e realmente se criou uma família. E tem propósito, visão, valores, tem tudo isso o time também? Ou ainda está sendo construído? Ele tem, mas não é tão batido como na empresa quando a gente fala do supermercado. A gente tem uma dificuldade muito grande no Mirassol, até isso que os torcedores pegam um pouco disso, porque o Mirassol sempre foi um clube de 3 meses, né? Jogava estadual e depois jogava campeonato menor, então trocava.
Dentro desses 3 meses, aconteciam os mesmos jogadores, né? O jogador ficava 3 meses, depois tinha que trocar todos os jogadores. E tinha uma dificuldade muito grande de pegar essa cultura. Agora a gente conseguir na Série B, isso vai ser um pouco mais fácil, porque a gente vai conseguir fazer contratos melhores. Só que se Deus quiser vai acontecer igual aos 2 últimos anos. Por que eu falo isso? Porque nos últimos anos a gente também fez contratos longos, contratos de 1, 2, até 3 anos. Só que a gente foi tão bem no Paulista que apareceu proposta melhor para os jogadores. Sim. Só para ter uma ideia esse ano, gente. A hora que a gente fala, o Darley goleiro manteve, Rodrigo Ferreira, lateral direito, foi pro Grêmio. Foi pro Grêmio. Zagueiro, Thalisson foi pro Juventude, o Ryan foi pro Criciúma, que é a Série B. O Pará ficou e foi muito importante na Série C. Que é um baita de jogador, eu gosto demais. Baita de jogador, que foi muito bem na Série C, foi importante. O Oyama, volante, foi pro Botafogo, hoje foi pra Bélgica. Foi pra Bélgica? Foi pra Bélgica. Neto Moura, que é um outro volante que estava com a gente, que é um cara espetacular, foi pro Cruzeiro, tem um dos melhores volantes da Série B. Camilo Meia, que é um cara fundamental. Esse é um cara que, tipo assim, compensa Eu acho trazer que é aqui o coração do time, né? Cara, é um cara que compensa trazer aqui pra vocês conhecerem ele. Poxa, vamos Porque fazer um podcast com ele aí. Eu falo né? bastante do Camilo na questão que ele não é só um jogador, mas a pessoa dele, a marca dele, quanto que é importante pro clube. Legal. Então ele ficou e foi nosso artilheiro na Série C, foi muito importante. Fabrício Daniel, que era o atacante que jogava pela direita, foi pro Curitiba também. O Zeca foi pra Coreia, pro Daegu da Coreia. E o outro atacante que estava no time era o Negueba, que acabou sendo nosso principal jogador na segunda fase, que era a fase mais importante também da jogou Série C. muito. Então, Mata-mata jogou demais. Jogou demais, foi extremamente importante. Então por isso que eu falo, a gente já fez contratos em longo prazo, só que a gente foi tão bem que não conseguiu segurar. Então para esse ano seguinte, para 2023... Que faz parte também, né? Futebol faz é isso. parte do futebol, É. né? Eu acho que também, assim, bem gerido, você acaba trazendo gente boa e formando, né? Não, eu acho que mais que faz parte é a questão de o reconhecimento do sucesso. Sim. Porque eu acho que quando você é um líder, quando você é um gestor, você tem que mais ficar feliz pelo crescimento do seu colaborador, Lógico. Sim. do que... Porque eles não estão nos deixando, eles estão indo para algo melhor. Sim. Então, só uma ideia, só para ter uma ideia, quando a gente fala que o Mirassol está crescendo tanto, que não é só com os jogadores. A parte de marketing, assessoria de imprensa do Mirassol. O Léo, que é um cara, Leonardo Roverônica, o menino tá com a gente, menino de Rio Preto, super novo, um cara super do bem. Entrou no Mirassol com a gente em 2019, então tá fazendo 3 anos de clube. Umas 3 semanas atrás, ele tava morrendo de medo de falar comigo. Falei, cara, vamos conversar, você precisa falar comigo. E ele pegou e me ligou. Não quis falar presencial, porque tava um pouco nervoso. Aí ele falou, pô, Rodolfo, precisa falar com você, tem uma notícia pra te dar e tal. Eu falei, o que aconteceu, Léo? Pode falar. Cara, recebi uma proposta do Red Bull. Cara, só dele falar arrepio agora. Falei, Com Léo, certeza. não é você que recebeu uma proposta do Red Bull, é o Mirassol que recebeu uma proposta pelo crescimento que tá fazendo. Lógico. E eu falei pra ele, cara, você conseguiu o maior certificado de quando a gente fala de marketing de futebol brasileiro, que é o reconhecimento de ser contratado pelo Red Bull. Então, eu Exatamente. falei, você pode ter O certeza que reconhecimento do mercado. eu tô tão feliz quanto seu pai quando ele partiu dessa notícia. Pô, Rodolfo, mas e aí? Eu falei, cara, Léo, parabéns, feliz, é isso que a gente quer. Nenhum colaborador do Mirassol ou jogador que veio do Mirassol, o Mirassol não é um clube pra você fazer carreira. Ele tem que ser um trampolim. Então é isso que a gente fala para todos os jogadores nossos. Cara, principalmente na hora da contratação. Você quer vir pro Mirassol pra quê? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Cara, não é lugar pra você Não ganhar é dinheiro. lugar. Ah, eu quero ir pra evoluir tecnicamente. Cara, vem pro Aí Mirassol, que eu tenho certeza que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, você é melhor do que você chegou. Com certeza. E depois a consequência financeira vem, né? Então, assim, Vem. às vezes é isso aí, não precisa ser na hora, né? É. Mas vai vir depois, né? Com o trabalho, com o profissionalismo, então... É que apesar de... É que a hora que você vê o estádio do Mirassol muito bem organizado, você vê o CT muito Lindo, bem o estado do limpo, Mirassol é lindo. organizado, O estruturado, custo disso é absurdo, né? é um custo muito alto. É isso que eu queria chegar, mano. É. Porque você pode achar que tá sobrando dinheiro. Não é que você não pro quer pagar o jogador, é que você tem toda uma estrutura por trás. Né? E, além da estrutura, a gente tem que ser justo pro Mirassol. É. A gente não pode ser emocional de pagar mais do que a gente pode. É. Então, você quer evoluir? Vou te dar estrutura para evoluir, vou te dar premiação boa para crescer, e aí vocês vão ter uma comissão técnica capacitada para te fazer evoluir. Então, tudo A que gente você tá fala um de profissional estrutura, até nisso, a gente vai oferecer. Quando eu falo nessa questão de pensar na frente, né, principalmente que eu falo sempre do meu pai, que é nosso exemplo para isso, porque quando eles falam de etiqueta eletrônica cá em 2014, não é uma ideia do Rodolfo, não é uma ideia do Gustavo, que o Gustavo é meu irmão que está comigo no dia a dia também na parte financeira, é uma ideia do meu pai. Tudo que essa parte, tipo assim, que ele vê que tem praticidade, que te dá agilidade e te ajuda muito na rentabilidade do negócio, ele está colocando. Então a gente tem um caso bem legal que aconteceu na Série C esse ano. A gente contratou um zagueiro que foi muito bem no Paulista, fez um contrato longo com ele, e no terceiro e quarto jogo ele machucou o ossinho do pé. E te deu praticamente uma fissura. E a gente foi e levou no médico, o nosso elenco era reduzido, precisa ficar 1 mês sem pisar no chão.
Nossa. Falou, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Complicado, né? Um mês sem Aí pisar só no chão tinha- pra voltar a jogar 2 meses pra mais. Você pega um mês sem pisar no chão praticamente, mas quando a gente dava praticamente 2 meses, daria 8 jogos do campeonato. Falou, o que eu vou fazer? Esse jogador também é um jogador que pensa muito na frente, se cuida muito. Ele arrumou um lugar em Rio Preto, que tinha uma máquina que chama da BTS, uma marca de equipamento de fisioterapia, e ele foi fazer uma consulta nessa máquina, a consulta custava R$1.000. Ele fez a primeira consulta, o clube pagou, fez a terceira, fez a quarta. A hora que ele saiu da quarta consulta, ele estava andando, em 4 dias. 4 dias. E a máquina, ele chegou no meu pai e falou, Juninho, eu preciso que você pague mais consulta dessa máquina. Eu preciso voltar a jogar, um cara que se dedica muito. Aí a gente conversando, meu pai pegou e ligou pro cara da máquina. Falou, cara, mas e aí? Como que eu faço pra ter essa máquina no clube? O cara não acreditou, né? É lógico, assim. Sabe o que ele perguntou pro meu pai, Manuel? Falou assim, mas Juninho, que clube? O Mirassol, um time aqui do interior, foi aquela coisa... Falou, Juninho, mas no Brasil, o único clube que tem essa máquina é a CBF na Granja Comari. Olha isso. Mas quanto custa a máquina? 280 mil a máquina. Então, pra você pensar, uma máquina de fisioterapia é uma máquina cara. Meu pai falou, não tem problema. Fez umas contas lá, explicou o motivo e tal, chegaram num valor com desconto, trouxe a máquina. Em 30 dias o jogador voltou a treinar, em 45 dias ele estava jogando. A máquina se pagou. Literalmente, isso é gestão. Com certeza. Com certeza. Gestão de longo prazo, de futuro e de visão, né? É ter visão, né? A gente faz muito isso aqui também, né? Então, tem coisa que se paga muito rápido, por que não, né? Isso é Sim. cultura de algumas grandes empresas, né? Ambev pensa assim É também. porque a grande questão do que é caro. Cara, Além da qualidade de vida do, assim, não é só dinheiro, né? Vamos pensar na qualidade de vida do próprio jogador. Não, e a gente começou a fazer com a mesma máquina a questão de voltar muscular, que é um negócio que no futebol tem muito... É normal. Normalmente você volta uma lesão grau 1 em 10 dias, 12 dias. A máquina tá voltando em 7. A gente voltou panturrilha agora para a segunda fase, que teria que ser 20, 15 dias em 8 dias. Olha isso. Então, é isso. É pensar, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação... Que legal, olha que muito, interessante. É muito você acreditar... Inspirador um entender. exemplo desse, né? Porque né, o Rodolfo, quando nos atendeu, vamos colocar o carreira de veículos elétricos, não, vamos colocar inovação. Quer dizer, chega até no time, né? A gestão de inovação, ela não fica ali, só na rede, né? Ela vai para o time também. Vai pro time. Muito bom. Olha, eu fico muito feliz de poder Muito legal. ter né, participado aqui. Agradeço demais a tua presença aqui com a gente, Rodolfo. Foi muito inspirador. Nós né, vamos, com base no tempo mais ou menos que a gente já atingiu aqui, um tempo legal. Acho que deu para transmitir bastante informação. Muita coisa boa que a gente trouxe aqui hoje. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente, de você ter dividido não só a parte do supermercado, da rede, mas essa visão de inovação, visão de futuro e também a gestão do time, do Mirassol, que foi um assunto muito legal. Acho que nosso público vai gostar bastante. Vamos trazer o Camilo. E essa ideia de trazer o Camilo, adorei também. Se Deus quiser, com o troféu. Colocar o troféu aqui na mesa. Vamos, né? Assim que você achar que é o momento, a gente faz sim mais um podcast. Com certeza. Exclusivamente sobre futebol também. E assim, fica à vontade. Agradeço demais a tua presença, o teu aceite do nosso convite. E fica assim, né? Ao pessoal que nos assiste, obrigado pela audiência. Aproveito para seguir o nosso canal, né? Seguir a gente aí nas redes sociais. Seguir também, né? A gente vai colocar aqui embaixo aí nos links a Rede Sol Antunes, né? Participar aqui com a gente também das novidades, né? Acompanhar todo o trabalho que a Rede Sol faz, que o Rodolfo na área comercial lá desempenha e seguir, né? E participar aqui com a gente de tudo isso. Então, mais uma vez, obrigado, Jason, também pela contribuição aí. Valeu. Grande torcedor do Mirassol. Sempre, faz tempo já. E manda um abraço pro seu pai, fala que agradeço demais também a tua presença aqui. Eu sei que você é um cara concorrido, mas que deu aí esse sim pra gente poder participar. E conte com a gente também o que você precisar da nossa parceria aí da TMVs. Não, obrigado pelas palavras. Obrigado pelo convite. Quando a gente fazer uma parceria com a TM e até vir no podcast, que é um prazer estar aqui com vocês. Não é um podcast, não é algo conversa informal, a gente está aqui muito próximo. O Rodolfo viu que a gente não combina nada. A gente combinou assim, basicamente, o assunto, vamos começar com esse assunto, depois o assunto corre. Depois deixa rolar. E o assunto foi legal porque, né, entrou na parte do Mirassol, que foi fantástico. Não, mas agradeço de coração. Como eu falei, quando tem empresas que pensam junto, que têm culturas parecidas, não tem como dar errado, não tá? Exatamente. E aí, obrigado pelo convite, obrigado por tudo. Eu que agradeço. E até o nosso próximo podcast. Contem com a gente e siga-nos aí que a gente vai ter mais conteúdo no próximo podcast
né? A gente está aí terminando mais uma temporada, mas vai ser legal a gente ter vocês com a gente, tá bom? Obrigado pela audiência e pela paciência. Até o próximo podcast. Um Obrigado. abraço, obrigado.